Você já parou para pensar em quão grande é o universo? Não, sério. Não é só aquele, o universo é imenso. Eu tô falando de realmente tentar entender o tamanho disso tudo. A gente acha que sabe o que é grande. Um estádio de futebol, uma cidade inteira, o Brasil. Mas tudo isso é tipo um grão de arroz perdido no meio da floresta amazônica quando a gente compara com o que vem a seguir. Porque hoje você vai embarcar numa viagem onde cada passo deixa o anterior parecendo ridiculamente pequeno. Do nosso planeta azul até o fim do universo observável. E eu garanto, depois desse vídeo, a sua noção de grande nunca mais vai ser a mesma. A gente vive em uma bolinha chamada Terra, uma esfera azul, coberta por oceanos, florestas, desertos e cidades que piscam à noite como vagalumes sincronizados. É aqui que tudo o que você conhece acontece. Nascimentos, amizades, tretas de família, memes, eleições, churrascos de domingo, crises existenciais. Mas quando a gente olha para essa bolinha de fora, as coisas mudam. A Terra tem um diâmetro de aproximadamente 12.756 quilômetros. Isso quer dizer que se você desse a volta completa ao redor do planeta, na linha do Equador, por exemplo, você teria percorrido essa distância. Agora isso parece muito... E realmente é, mas só até você sair da bolha terrestre. Vamos dar um passo adiante. A Lua, nossa companheira de dança no espaço, está a cerca de 384 mil quilômetros de distância. Parece perto quando a gente olha à noite, brilhando calma no céu. Mas esse número é tão absurdo que se você fosse até lá, dirigindo um carro a 100 km por hora, sem parar, levaria cerca de 165 dias. E se você fizesse essa viagem a pé, com umas boas paradas para água de coco, chegaria em mais de 13 anos. Ainda assim, a Lua é o vizinho da frente. Literalmente ali na calçada do lado. Agora vamos visitar o centro do nosso quintal cósmico, o Sol. O Sol está a impressionantes 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso é o equivalente a dar a volta no planeta mais de 3.000 vezes. E mesmo com essa distância colossal, ele continua essencial pra gente. Aquece, ilumina, faz a plantinha crescer e bota a energia para circular. Mas o mais curioso é o seguinte, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Isso quer dizer que tudo o que você vê do Sol agora, na verdade, aconteceu 8 minutos atrás. Quando você sentiu aquele calorzinho gostoso na pele, o Sol já tinha seguido sua vida. Mas calma, isso ainda é só o começo. O Sistema Solar é formado por 8 planetas, centenas de luas, milhões de asteroides, cometas e uma quantidade absurda de espaço vazio. E a gente ainda tá só no miolo da parada. Porque se formos até Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, a viagem fica ainda mais insana. Netuno está a 4,5 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é tão longe que mesmo a luz, que é basicamente o corredor de Fórmula 1 do universo, leva cerca de 4 horas para chegar até lá. 4 horas viajando na velocidade mais rápida que existe, só para chegar no portão de saída do Sistema Solar. Para você ter ideia de como a luz é rápida, se você tivesse a velocidade da luz, daria para dar 8 voltas na Terra em só 1 segundo. Se você resolvesse mandar um WhatsApp para Netuno, levaria 4 horas para ele nem visualizar. Agora, imagina isso. Todo esse espaço absurdo, da Terra até o Sol, passando por planetas gasosos, luas congeladas, cinturões de asteroides e poeira cósmica. Ainda é só uma pequena área da nossa vizinhança estelar, porque o Sistema Solar inteiro é apenas um pontinho perdido em um mar muito, muito maior. A nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos respirar fundo, tá tudo bem, mas prepare-se. Até agora, a gente falou sobre a Terra, a Lua, o Sol e os planetas do nosso Sistema Solar. Tudo isso já pareceu gigante, inalcançável e infinito. Mas a verdade é, a gente não viu nada ainda. O Sistema Solar inteiro é só uma partícula de poeira, girando num dos cantinhos mais tranquilos de um lugar imensamente maior, a Via Láctea. Sim, a nossa galáxia, a nossa casa galáctica, o nosso bairro no mapa do universo. A Via Láctea é uma estrutura colossal. Uma galáxia espiral com braços longos e curvados, parecendo um redemoinho de estrelas, bilhões delas, girando em torno de um centro invisível e misterioso, um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Esse buraco negro tem milhões de vezes a massa do nosso Sol, mas não se preocupe, ele tá bem longe, e a gente não tá nem perto da zona de perigo. Agora presta atenção nesse número. A Via Láctea tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. Isso quer dizer que, mesmo se você conseguisse contar uma estrela por segundo, sem parar nem para respirar,
Ia levar mais de 12 mil anos só para contar as primeiras 400 bilhões. E essas estrelas não estão paradas, não. Elas giram, se movem, orbitam o centro da galáxia, numa dança cósmica silenciosa que dura centenas de milhões de anos. E aí você pensa, beleza, é uma galera de estrelas, mas o quão grande ela realmente é? Segura essa. A Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Tá, mas o que significa isso? Vamos por partes. Um ano-luz é uma unidade de distância, não de tempo. É a medida do que a luz consegue percorrer em um ano inteiro, viajando à velocidade absurda de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em números, um ano-luz tem mais ou menos 9,46 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que quando a gente fala que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de uma ponta até a outra, estamos falando de uma distância de quase 946 quatrilhões de quilômetros. Isso é o equivalente a dar mais de 23 trilhões de voltas ao redor da Terra. Agora, para colocar isso em perspectiva humana, e prepare-se para um pouco de humildade, se uma nave espacial fosse capaz de viajar à velocidade da luz, o que por enquanto está muito além da nossa capacidade, ela ainda levaria 100 mil anos inteiros para atravessar a galáxia de uma extremidade até a outra. 100 mil anos viajando na velocidade mais rápida possível, sem parar, sem trânsito, sem desviar. Para você ter uma ideia, há 100 mil anos, os primeiros humanos modernos estavam começando a sair da África. A gente ainda nem sonhava com agricultura, cidades, internet ou TikTok. E onde estamos dentro disso tudo? O nosso sistema solar está bem longe do centro da Via Láctea. Ele orbita esse centro galáctico a cerca de 27 mil anos-luz de distância, em um dos braços espirais da galáxia, conhecido como o Braço de Órion. Não estamos no centro nem em uma região particularmente brilhante. A gente está na periferia galáctica. Isso é bom, sério. Lá no centro da galáxia, as estrelas estão tão próximas, a radiação é tão intensa e os eventos cósmicos são tão violentos que a vida como a conhecemos teria pouquíssima chance de existir. Aqui na borda é calmo, isolado, estável, perfeito para a vida se desenvolver com calma em planetinhas como o nosso. Agora fecha os olhos por um segundo e imagina. Você está num lugar, num planeta, girando em torno de uma estrela mediana que gira ao redor do centro de uma galáxia imensa, onde cada ponto de luz no céu pode ser um sistema solar inteiro. E essa galáxia nem é especial. Existem trilhões de outras espalhadas por todo o universo. Mas calma, calma. Vamos ficar só na Via Láctea por enquanto, para te dar uma comparação que realmente mostra o tamanho das coisas. Se a Via Láctea fosse do tamanho da América do Sul inteira, o nosso sistema solar teria o tamanho de um átomo. E a Terra seria uma partícula infinitamente menor que um átomo. Até aqui, a gente já deu um zoom out imenso. Saímos da Terra, passamos pela Lua, pelo Sol, pelos planetas, deixamos o sistema solar para trás. Entramos na Via Láctea, nossa casa galáctica, com suas centenas de bilhões de estrelas. E mesmo depois de atravessar uma galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro, ainda não saímos nem da vizinhança. Porque a Via Láctea não está sozinha no cosmos. Ela faz parte de um grupo de galáxias chamado de Grupo Local. É como se fosse um pequeno condomínio no meio da cidade. Dentro dele, temos umas 50 galáxias, sendo as maiores a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, que aliás está vindo em nossa direção. Mas calma, só daqui a 4 bilhões de anos. Por enquanto, convivemos bem. Mas esse grupo local também não é o limite. Ele faz parte de algo ainda maior, muito maior. Um verdadeiro bairro cósmico gigantesco chamado superaglomerado. E o nosso superaglomerado tem um nome bonito e havaiano, Laniakea. Em havaiano, Laniakea significa céu imensurável. Nome justo. Esse superaglomerado reúne cerca de 100 mil galáxias, todas gravitacionalmente conectadas, se movendo em conjunto como folhas boiando em um rio cósmico de matéria escura. E todas essas galáxias, incluindo a nossa, são como pequenas luzinhas piscando dentro de um território colossal, com mais de 500 milhões de anos-luz de largura. Mas aqui vai a parte realmente insana. Laniakea é só um entre centenas de milhares de superaglomerados. Sim, existem centenas de milhares deles espalhados pelo cosmos, cada um com dezenas ou centenas de milhares de galáxias. Cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas, e quase todas essas estrelas com planetas orbitando ao redor. Agora, junta tudo isso. Toda essa estrutura absurda, essa sopa de galáxias, esses mares de estrelas flutuando no silêncio escuro, e tenta imaginar o tamanho do universo observável. Pronto? Respira fundo. O universo observável, ou seja, a parte do universo que conseguimos ver, medir e estudar, tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz.
ou seja, 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso já leva em conta a expansão do universo. A luz que chega até a gente hoje saiu de lugares que já estão muito mais longe do que quando a luz começou a viajar. E dentro desse universo observável, estima-se que existam até 2 trilhões de galáxias, 3 zeros a mais do que bilhões. 2 trilhões de galáxias, cada uma com suas próprias estrelas, planetas, luas, buracos negros, tempestades magnéticas, civilizações, talvez, e segredos que provavelmente nunca vamos conhecer. Sabe aquele número que é tão grande que a gente nem consegue sentir o tamanho dele? Pois é, aqui os números perdem o sentido, porque 2 trilhões de galáxias é tão além do que o nosso cérebro consegue processar, que a única saída é apelar para a comparação. Então vamos lá. Imagina que cada grão de areia de todas as praias da Terra representa uma galáxia. Se você segurasse um punhado com 10 mil grãos, teria 10 mil galáxias na sua mão. Agora multiplica isso por todas as praias do planeta. Esse é o universo observável. Um oceano sem fim de grãos de areia, onde cada grão contém bilhões de estrelas, e onde cada uma dessas estrelas pode ter planetas com montanhas, oceanos, atmosferas, talvez vida. Ou, se preferir outra comparação, se o universo observável fosse um campo de tênis, a Via Láctea inteira seria apenas um pontinho de poeira flutuando no ar. O nosso sistema solar seria algo tão pequeno que nem faria parte desse pontinho. Seria invisível. A Terra seria uma partícula subatômica dentro daquele ponto de poeira. Para vê-la, você precisaria de um microscópio mais potente que qualquer um que já existiu. Depois de tudo que você viu até aqui, 3 palavras devem ter ficado ecoando na sua cabeça. É muita estrela. Bilhões no sistema solar? Não. Bilhões na galáxia? Também não. Trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E aí surge uma dúvida que, à primeira vista, parece até boba, mas que foi uma das perguntas mais provocadoras da história da astronomia. Se o universo está cheio, lotado, de estrelas em todas as direções, por que o céu é escuro à noite? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Olbers. E apesar de parecer simples, ela esconde uma resposta que envolve a natureza do próprio universo. Vamos pensar assim. Imagina que você está em uma floresta, mas não é qualquer floresta. É uma floresta infinita. Em todas as direções, para onde quer que você olhe, há árvores. Mesmo que umas estejam mais perto e outras mais longe, sempre tem uma árvore ocupando seu campo de visão. Agora troque as árvores por estrelas. Em um universo infinito, eterno e homogêneo, toda linha que você traçasse no céu, em qualquer direção, acabaria esbarrando em uma estrela. E se isso fosse verdade, o céu deveria ser tão brilhante quanto a superfície do Sol. Sem noite, sem escuridão, apenas um manto contínuo de luz. Mas, claramente, não é isso que a gente vê. Quando o Sol se põe, o céu vira um manto preto com pontinhos brilhando, e não uma explosão de luz infinita. Então, o que está errado nessa lógica? A resposta vem de 3 fatores fundamentais, e todos eles mudam completamente nossa visão do universo. O primeiro é que o universo não é eterno. Durante séculos, pensava-se que o universo sempre existiu, mas hoje sabemos que isso não é verdade. O universo teve um começo, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Isso quer dizer que o universo tem idade, e que nem todas as estrelas tiveram tempo de enviar sua luz até nós. A luz, apesar de incrivelmente rápida, não é instantânea. Assim, só conseguimos ver objetos cuja luz teve tempo suficiente para chegar. Ou seja, a noite é escura porque a luz de grande parte das estrelas ainda está a caminho. E não é uma expansão lenta. Calma. O universo está acelerando sua expansão. Galáxias distantes estão se afastando de nós tão rápido que a luz que elas emitem nunca vai chegar aqui. Isso mesmo. Algumas galáxias estão se movendo para longe, mais rápido do que a própria luz pode viajar. Parece impossível, mas não é a galáxia que está se movendo dentro do espaço. É o próprio espaço que está se expandindo. Isso cria um horizonte de luz, uma espécie de limite invisível no universo observável. Tudo que está além desse limite é, na prática, invisível. Está tão distante e se afastando tão rápido que a luz emitida agora jamais nos alcançará. E o que acontece com a luz que ainda tenta nos alcançar de regiões próximas ao limite? Ela se estica. Literalmente. A expansão do espaço estica o comprimento de onda da luz, transformando-a em radiação infravermelha, depois em micro-ondas, até que vira um sussurro gelado no fundo do universo, imperceptível aos nossos olhos. A luz ainda está lá, mas já não brilha. Mesmo que o universo seja maior do que o que conseguimos ver, o que enxergamos é só uma bolha chamada universo observável. E essa bolha tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio.
Tudo além disso está fora do nosso alcance visual. E quanto mais longe algo está, mais no passado estamos olhando. Olhar para uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz é como espiar uma fotografia tirada quando o universo era recém-nascido. Então, por mais que o universo possa conter luz em todas as direções, grande parte dessa luz nunca vai chegar até a gente. Porque o tempo não foi suficiente. Porque o espaço se expandiu demais. A noite escura é, na verdade, prova de que o universo tem um começo, está se expandindo e tem limites visuais. A escuridão do céu não é a ausência de estrelas, ela é o rastro da física funcionando, o silêncio das distâncias intransponíveis, a sombra da luz que ainda não chegou, ou que talvez nunca chegue. E o mais incrível, mesmo com tudo isso, com toda essa escuridão, ainda conseguimos ver estrelas. O universo é grande, não só grande, ele é imenso, além do que nossas palavras conseguem expressar. Uma tapeçaria de galáxias, estrelas e vazios, onde cada ponto de luz conta uma história de bilhões de anos. Diante disso tudo, é fácil se sentir pequeno. Um grão de poeira girando em torno de uma estrela qualquer, em uma galáxia entre trilhões. Mas ser pequeno não significa ser insignificante. Somos feitos dos mesmos átomos que brilham nas estrelas. E mesmo em nossa pequenez, temos algo que o próprio universo parece não ter: consciência. A capacidade de olhar para o infinito e se perguntar por quê. É por isso que a ciência importa. Porque ela é nossa lanterna no escuro. Ela não nos dá todas as respostas, mas nos ensina a fazer melhores perguntas. Então, continue curioso, questione, explore, imagine. Porque quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais entendemos sobre nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.